Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os erros mais comuns de normas ou normatizações que as pessoas costumam cometer nos trabalhos acadêmicos. Qualquer material, seja dissertação, seja artigo científico, seja tese, TCC, monografia, realmente as pessoas costumam cometer muitos erros. Porém, tem alguns erros que nós conseguimos resolver com uma simples revisão. Existem outros que praticamente são irreversíveis. Existem alguns erros específicos que nós teríamos que fazer um outro trabalho para conseguir sanar essas dúvidas ou essa lacuna que ficou. Por isso, eu vou dividir esse vídeo em dois blocos. Os erros mais comuns que nós conseguimos resolver com uma simples revisão e adequação de normas e os erros aonde você não consegue e vai ter que reescrever o seu material. Então, o primeiro deles, todo material, ele surge, ele emerge, ele se justifica através dos seus problemas e objetivos. Ou seja, quando você pensa em construir um material acadêmico, você tem que pensar que o seu material vai ter que responder, buscar resolver, trabalhar na compreensão ou na resposta em um determinado problema. Quando você pensa nesse problema, você já tem que pensar os objetivos que você vai ter ao desenvolver o seu material. E dentro desses objetivos, quais são ou qual é a metodologia que você vai adotar. Não fez isso? Puxa, não fez isso, meu professor pediu para adequar depois, aí eu fui fazendo. O que você periga acontecer? Um trabalho de não motivo de existência, um trabalho que não tem começo, meio e fim, ou um trabalho que tem metodologias que você não aplicou e não respondem àquele problema. Como editora de revista científica, eu já vi muitos casos isso acontecer. Na verdade, existem algumas instituições que parece que negligenciam uma coisa muito importante. Quando você cria um material, não adianta você ficar falando que vai fazer metodologias absurdas ou qualquer novidade. Não, eu vou fazer design science, que eu acho interessante essa metodologia, ou pesquisação. Não, você tem que pensar como cientista, você tem que pensar dentro de uma racionalidade. Qual é a metodologia que vai fornecer subsídios para que eu responda um determinado tema, para que eu responda aquele determinado assunto que eu estou me propondo. Isso é um erro de normas, pode parecer um erro de normas, mas na verdade ele vai se tornar um erro estrutural, ou seja, a estrutura do seu trabalho não vai corresponder às expectativas, não vai servir como um trabalho científico. Um outro erro é o cuidado com as citações. Num trabalho científico, você tem que saber que o meu lugar de fala é sustentado dentro de um ponto de vista. Por exemplo, eu vou trabalhar com uma análise semiótica. Então, a minha análise semiótica ela vai partir de uma análise baseada em Peirce. Numa análise semiótica baseada em Peirce. Não são em todas as análises semióticas. O meu trabalho vai estudar o comportamento cultural ou vai fazer uma análise em algum aspecto cultural. O meu ponto de vista, eu vou fazer essa análise a partir de qual momento? É da antropologia? É da psicologia? É psicologia social? Qual abordagem psicológica? Qual abordagem psicanalista? Qual é a minha sustentação de base que eu estou usando para o desenvolvimento daquela pesquisa? Isso nós chamamos de embasamento teórico, ou base bibliográfica, ou referencial teórico, ou construção teórica. Existem vários nomes
para que você possa desenvolver essa abordagem teórica. No entanto, a finalidade de todos esses nomes vai ser exatamente a mesma. É demonstrar o que você está investigando com base em estudos anteriores. É demonstrar de onde vem a sua linha de pensamento, de onde vem a sua corrente de teoria, em todas as áreas. Mas eu fui escrevendo sem falar de onde é e esqueci de colocar esse detalhe dos autores. Justamente, se você está falando com base em quem, você tem que dar nome aos bois. Você vai ter que dizer da onde você está tirando. Então, não adianta você pegando materiais, eu vou tirar daqui, depois eu coloco a citação, vou colocar ali, depois eu coloco a citação. Isso invalida a sua pesquisa. Você tem que, cada parágrafo, cada bloco de ideias, você vai ter que estabelecer da onde você tirou aquelas informações para fazer o bloco de ideias. Isso são normas que, se não forem seguidas, inviabilizam o seu trabalho. A mesma coisa com relação à citação. Você não pode tirar citações ou tirar ideias de um vídeo que você assistiu, a não ser que aquele vídeo seja seu objeto de análise. Mas, a priori, você vai ter que sustentar com base em que você está analisando esse vídeo. Mas vídeo, blog, Wikipédia, sites que não têm relevância, ou alguma reportagem, publicação que você viu, essas não são informações oficiais. Todas as informações que você colocar no seu trabalho acadêmico científico, elas necessitam ser fontes oficiais ou fontes válidas. Livros que nós chamamos de basilares, ou seja, aquelas pessoas que foram os pioneiros sobre o assunto, ou artigos, quanto mais recente, melhor. Mas, na impossibilidade, dependendo do seu tema de materiais muito recente, você deve trazer materiais que tenham passado por um certo crivo. Isso você vai ter que tomar. Então, as citações não são apenas citações por serem citações. As citações necessitam ser citações válidas dentro de um determinado contexto. Essas são normas que invalidam, inviabilizam o seu trabalho. Então, são normas básicas que devem ser seguidas. Estrutural, você colocar todos os momentos que você fez, metodológicos, e a questão da citação e de quais citações. Agora, quais as normas que você pode resolver com uma revisão depois? O formato de citar é um desses exemplos. Muitas pessoas têm dificuldade para saber como vai citar o nome do autor. Coloca o nome inteiro, não coloca o nome inteiro, coloca o número do DOI, coloca o site, como que eu coloco no meio do texto? Coloca em nota de rodapé. Bom, você vai depender dessa citação, você tem que citar, ponto. Isso sem dúvidas. Agora, o formato de citar vai depender de como a instituição ou que você vai apresentar, ou a revista que você vai apresentar, vai recepcionar esses materiais. Aí sim, você pode, você tem que se assegurar que você citou. Por isso que um dos mecanismos que eu gosto e eu aconselho, se você está começando nesse mundo da pesquisa, são as notas de rodapé. Porque às vezes você não sabe citar, mas você coloca todas as informações na nota de rodapé, daquele parágrafo ou daquela sequência de parágrafos ou daquele bloco. Você olhou o autor para construir, você coloca lá. Quais informações que eu coloco? O nome completo, o normal de citação é sobrenome e o nome, mas coloque o nome completo, coloque o nome da obra, coloque a editora, coloque o ano, se possível coloque a página, ou se for site, coloque todas as informações, coloque o link, coloque o DOI, coloque as informações da onde você está citando, porque depois, se não for você que for fazer, a pessoa vai saber como as informações que estão lá, o que ela vai colocar para citar. Se for site, coloque o endereço completo do site e cuidado, porque às vezes você usa uma revista que só está em HTML e você coloca o site. Veja se tem DOI. Por quê? Porque se esse site for corrompido, se acontecer alguma coisa, você vai perder aquela citação. Eu já vi muito isso acontecer. Por isso, coloque o DOI, coloque
todas as revistas científicas têm lá como citar, na Núcleo do Conhecimento tem em cima, que você já pode pegar para citar, são coisas que você consegue resolver depois na questão de normas. Número de letra, número de espaçamento entre letras, sequência de numeral, sumário, resumo, a necessidade ou não de um abstract, de um resumé ou resumé, vai depender da revista ou da instituição também, mas são normatizações que você geralmente consegue fazer depois, daquilo não vai corromper com o seu trabalho. Então preste atenção, a questão do número da página, a questão se é dividido em um bloco ou 2 blocos, a questão se é letra 12, 11, 10, se é Time New Roman, se é Arial, se o espaço entre linha e meio é duplo, ou se a letra é diferenciada, tudo isso são questões de normas que são importantes, mas você consegue resolver depois, nem que seja pagando alguém para revisar e colocar nas normas. Eu espero ter ajudado, e se você tem dúvidas ainda, entre em contato conosco, ou até mesmo se inscreva em um dos nossos cursos que a gente vai ter o prazer de lhe ensinar e lhe acompanhar nesse processo. Até a próxima!